Bom, tá todo mundo aí? Vamos lá. Vamos recomeçar aqui, né? Então, gente, vamos. Bom, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá gravando, né? A ideia, então, aqui dessa primeira aula é ter essa introdução na área de recomendação, né? Que daí a gente vai fazer um apanhado aí das principais técnicas de recomendação. E aí depois, nas próximas aulas, a gente vai ver as fundamentais em mais detalhes, né? Então, começando aqui com uma motivação para a área de recomendação, qual que é o principal intuito, né, dos algoritmos de recomendação, né, da área? Então, é lidar com o que a gente chama de sobrecarga de informação. Quem fez, por exemplo, a disciplina lá do Rudinei, né, de multimídia, fundamentos de multimídia, ele falou bastante sobre isso. E é um tema bastante em moda, né, que já existe há bastante tempo, né, bastante tempo já que é necessário lidar com esse problema, que é o fato lá de você ter muitas opções e aí, dadas essas múltiplas opções lá para o usuário, ele ficar perdido, não saber o que consumir num determinado momento, né? E hoje em dia está cada vez pior, né? Isso daí, se você for ver, né? Então, se você entra no, sei lá, no YouTube lá, você vê vídeo lá de tudo quanto é assunto, né? Desde até quando você vai, por exemplo, quer comprar algum presente, por exemplo, para a sua mãe, né, para alguém da tua família lá, então também você fica lá perdido a tantas opções, né? E você vai assistir a um filme, né, também lá na Netflix, quantas vezes você já não, né, não ficou lá perdido também, né, procurando filmes lá para você assistir, aí quando você decide depois de meia hora ali escolhendo, aí você vai assistir o De filme, almoçar, né? é Chegou com o ruim, né? almoço assim, começa a procurar, você acaba de almoçar enquanto o filme. Exatamente, né? Então, assim, né, historicamente, as sugestões, né, são obtidas de amigos ou então especialistas. Então, você vê, por exemplo, um filme, né? Então, você olha, você vai ter alguma crítica do cinema, né? Algum especialista lá que vai ter dado um review. Ou então algum amigo seu, né? Fala, eu vi esse filme aqui, então é bem legal, eu recomendo que você veja também, né? Então, é sempre assim, né? Você recebe essas recomendações ou sugestões, ou de pessoas próximas a você, que está na sua rede, né, de amizades, ou então de pessoas que, de certa maneira, entendem daquele assunto, né? Você vai comprar sei lá, um celular novo, uma câmera digital, né? Você vai olhar revisões, né? Você vai procurar por outras opiniões de outras pessoas, vai procurar por especificações técnicas, né? Então, coisas assim, tá? E aí o maior problema, na verdade, que a recomendação tenta lidar, né, é com a descoberta de conhecimento, tá? Então, o que é descoberta de conhecimento, né? É quando você não sabe o que você está procurando, tá? Então, você quer ver um filme à noite, por exemplo, se você soubesse qual filme ou que tipo de filme que você que gostaria de ver naquela ocasião, você procuraria no Google, certo? Mas como você não sabe, qualquer filme legal ali, né, que seja bom, você vai gostar, né, de assistir. Então, isso é a maior complicação. E isso é o que difere de algoritmos de recuperação de informação. Então, por exemplo, você tem lá o Google, você tem, sei lá, Alta Vista, tem Bing, né, tem todos esses motores de busca. O mais conhecido, logicamente, é o Google, né? São todos algoritmos ou são todos sistemas da área de RI, né, que é recuperação de informação, né?
Nesse cenário, o que você tem? Você tem lá um campo onde você vai digitar aqui uma query, né, uma string de busca, vai dar um search, e aí o sistema vai retornar documentos, né, ou conteúdo relacionado com aquilo que você digitou na query. Já em recomendação, você não tem isso, né? O sistema te sugere coisas sem você pedir, né? E essas sugestões visam, então, lidar ou melhorar a descoberta de conhecimento, tá? Então, um exemplo, né? Pode ter um filme lá que seja independente ou desconhecido, que nunca vai ser avaliado por um especialista, né? Um crítico de cinema, tá? Então, tem gente lá que gosta de filmes ali que foram feitos, né? Que com baixo custo, né? Coisas assim, tá? Filmes mais alternativos, né? Ou um produto, conteúdo, né, que você poderia gostar, né, mas que seus amigos não conhecem ainda, né? Então, uma novidade, né? Então, comprei alguma coisa lá da China, isso aqui mudou minha vida, né? Então, seus amigos não sabem, não conhecem, então você não vai receber recomendação daquilo, tá? Então, os sistemas de recomendação são ferramentas que provêm sugestões automáticas, tá, de itens que vão ser desejados pelo usuário. Então, eles tentam casar o perfil de preferências de cada pessoa com o conteúdo lá que pode ser recomendado, né? Então, dado um histórico lá de compras, de acessos, de coisas que o usuário já fez no sistema, o sistema vai coletando, vai criando o que a gente chama de perfil de interesse desse indivíduo, né? Então, cada pessoa vai ter um perfil, né? Vai ter lá uma representação, né, que vai indicar o que ele gosta e o que ele não gosta. E aí o sistema vai tentar casar, né, esse perfil com os conteúdos lá que estão disponíveis. E aí, quando chega no momento que casou legal, né, um perfil com conteúdo, ele recomenda para esse usuário, tá? E aí, então, os sistemas também oferecem a oportunidade de expandir o conjunto de fontes onde o usuário pode descobrir novos produtos ou conteúdo, que é a ideia da descoberta de conhecimento. E também o que é mais interessante, né, desses sistemas é que eles identificam também padrões do que o usuário, né, pode ser que ele nem tenha percebido antes que ele gostava, né? Então, tipo assim, né, você é um fanático lá por, sei lá, né, sei lá, por bicicleta, né? Então você gosta, você é ciclista, você gosta de tudo quanto é tipo de bicicleta, speed, mountain bike. E aí, beleza, né? Então você pode receber recomendações ou de vídeos de provas, por exemplo, de reviews de bicicletas, coisas assim. E pode chegar um momento que o sistema fala assim, opa, peraí, então usuários que são ciclistas, a maioria desses usuários aqui, eles também gostam de corrida de Fórmula 1, né? Então, aí, tipo, o sistema pode começar a recomendar para você, né, vídeos de Fórmula 1. E aí você, eu nem não sabia que eu gostava de Fórmula 1, então agora eu comecei a consumir também conteúdo de Fórmula 1, tá? Pode falar, Marcos. Isso não sei se tem a ver ou não, se eu falar na frente, mas não tem a ver com regra de associação? Tem também. Tanto é que quando a gente for aprender ali uma das técnicas de filtragem colaborativa, dos algoritmos que eu vou ensinar a vocês em regras de associação. Ah, tá. Porque esse negócio de descobrir, né? Eu lembro daquele exemplo fatídico, botar cerveja perto da fralda, porque todo mundo comprava fralda, comprava cerveja. Exatamente. Pareceu bem parecido isso aí. Então, É. o mundo de algoritmos de sistemas de recomendação é baseado em regras de associação, é isso? Aham. Maneiro. Por Valeu. exemplo, quando você entra ali na Amazon, quer dizer, a Amazon foi um dos primeiros sistemas que incorporaram algoritmos de recomendação, e tanto é que todo mundo cita, né, a Amazon, porque é aquele algoritmo clássico, né, do tipo, usuários que
viram esse produto, também viram esse outro, ou compraram esse outro produto, sabe? Assim, eu não sei se é regra de associação que eles usam ali internamente, eu acho que não, né? Eu acho que é uma filtragem baseada em vizinhança de itens, tá? E calcula a similaridade de itens, assim. Mas, assim, os sistemas usam direto isso daí, né? Tá? Beleza. Bom, e outra coisa também interessante, né, daqui, de identificar padrão e preferência, uma coisa que é bem legal, né, quando a gente for aprender a parte de fatoração de matrizes, né, que é uma técnica de filtragem colaborativa que, que faz uma decomposição de matriz, né? Então, dado uma matriz, não sei se vocês aprenderam álgebra, né, lembra de conteúdo de álgebra, ou não viram nada disso, né? Mas assim, existem técnicas de decomposição de matriz. E aí uma das técnicas que é usada é essa decomposição em uma matriz lá de sistema de recomendação, né? Onde você tem usuário por item e aí as avaliações que esses usuários deram para esses itens. E essa técnica que eu falei, né, de fatoração, ela decompõe uma matriz, por exemplo, de usuários por fatores e itens por fatores. E esses fatores, na verdade, são características do conteúdo, né? Então, você consegue, por exemplo, representar um usuário, assim, um fator, por exemplo, esse usuário aqui, quer dizer, um fator do tipo, filmes mais violentos ou mais românticos, né? Então, você tem um peso lá para indicar o quanto que o usuário gosta daquele fator, né? Ou um outro fator do tipo, filmes mais agitados ou mais de comédia, coisas assim, tá? Bom, então, enfim, só estou comentando, mas assim, são padrões que você consegue também extrair dos dados a partir dessas técnicas aí de recomendação, tá? Mas depois vou falar melhor sobre isso aí mais para frente. Ó, um exemplo da Amazon aqui, né? Então, tipo, recomendações aqui, né? Um outro exemplo, né, da Netflix, tá? Tão bem conhecido. A Netflix é um exemplo bastante interessante, porque eles incorporaram recomendação em quase tudo que você vê lá na interface gráfica. Então, você tem ali, por exemplo, né, listas aqui na horizontal de top recomendações para seu usuário. Você tem uma outra lista aqui embaixo de mais populares. Você tem uma outra lista aqui embaixo que pode ser, por exemplo, filmes relacionados com o que você viu anteriormente, ou baseados num gênero que você tenha gostado, ou enfim. E aí, o que eles fazem, né? Eles fazem recomendação não só de cada uma dessas listas, tá? Mas eles fazem também recomendação de listas, tá? Então, por exemplo, top 10 populares, baseado num outro filme, baseado num gênero, né? Então, é como se você tivesse recomendações de listas de recomendações, né? Então, eles fazem isso. E outra coisa também interessante, eles fazem recomendação de capa de cada filme, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já repararam na Netflix, tem um filme lá, por exemplo, né? Vou pegar Black Mirror, por exemplo, né? Que é uma série bastante legal, inclusive, né? Cada hora aparece uma capa diferente lá do Black Mirror para mim, né? Então, quer dizer, essas capinhas, né? Todas essas capinhas do mesmo filme, da mesma série, também são recomendações que o algoritmo gerou lá para mim, né? Tá? Então é bem legal, né? Isso daí na Netflix. Na Last FM, que é de recomendação de músicas, né? Daí você tem incluso aí Spotify, que também incorpora recomendação, Amazon Music, Deezer também, né? Então todos esses sistemas aí de música também incorpora recomendação, né? O Facebook, né? Então
em Facebook você tem vários tipos de recomendação incorporados, né? Por exemplo, recomendação de amizades, recomendação aqui do timeline, né? Das histórias. Inclusive, até o Facebook tem os ads, né? Que são os advertisements, né? Que também eles fazem um esquema bem interessante, né? Que a pessoa que quer publicar, né, um anúncio pago, tem toda uma plataforma ali que o anunciante coloca lá que tipo de usuário, para qual tipo de usuário aquele anúncio vai ser direcionado, né? Público-alvo, né? Quanto tempo vai ficar, né? Enfim, muitas coisas lá que o pessoal pode especificar e aí o sistema faz a recomendação desses anúncios para os usuários lá do site, né? Tá? Tanto é que quando você publica alguma coisa na tua página, né, é um anúncio gratuito, e esse anúncio gratuito não vai para todos os seus todo o seu círculo de amizades, né, para todas as suas amizades, vai para uma pequena parcela, e se você quiser ter mais visibilidade, aí você tem que pagar, né? Então daí é assim que o Facebook ganha lá com o sistema deles, né? Que é o tráfego pago, que chama isso, né? Tá? Então, assim, na área de recomendação tem muita coisa também relacionada com regras de negócios, né? Com incorporar aí a parte de interesses de mercado, né? Tendências, né? Então, isso tem bastante coisa na área de recomendação. O YouTube também, né? Então, no YouTube lá, direto, também recomendação, né? De conteúdos. Enfim. Beleza. Vamos entender um pouquinho, então, a parte mais básica ali. Então, assim, de modo geral, o sistema vai tentar adivinhar o quanto que o usuário gosta de um item, que a gente chama disso de score, né? E esse score pode ser, como eu tinha falado antes, pode ser algo relacionado com predição de notas ou como ranqueamento, né? Então, predição de notas o sistema tenta adivinhar uma nota que o usuário daria para um item caso ele fizesse essa avaliação naquele item. O score é o nível de preferência e depois você ordena isso, né, para formar uma lista de recomendação, top 10 para tal pessoa, por exemplo, né? E aí a gente tem, então, tipos de interação. Então, tem interação explícita e interação implícita. E essas interações que os usuários fazem nos conteúdos são armazenadas em matrizes, tá? Que são as matrizes de notas. E aí, se for interação explícita, você vai ter uma matriz com valores, tá? Então, para você tem que ser um conjunto de usuários, você tem um conjunto de itens. Só lembrando que item é um termo, né, usado na área para recomendar qualquer coisa que pode ser recomendada, né? Então, dependendo do domínio, né, recomendação de filmes, então o filme vai ser um item, né? Recomendação de notícias, uma notícia vai ser um item, e assim por diante. E aí, esses caras aqui são as notas que o usuário deu, de fato deu. Então, é uma nota que ele deu, tipo uma quantidade de estrelinhas que ele deu lá para um conteúdo, tá? Que é diferente da interação implícita, que é simplesmente acessou ou não acessou um conteúdo, tá? Então, existem domínios onde você só vê o conteúdo, acessa ele e acabou. E aí tem domínios onde você, de fato, pode dar uma nota, né? Pode falar se gostou ou não gostou, né? Hoje em dia é joinha, né? Ou né, um thumbs up, um thumbs down, né? Também é uma interação explícita, né? Porque você está indicando uma preferência, tá? E, enfim, aí a gente tem técnicas que vão processar essas matrizes, né? Que podem ser, então, ou explícita ou implícita, tá bom? E reparem que essas matrizes, elas são extremamente esparsas, tá? Então, esses valores aqui em vermelho são valores desconhecidos, tá? Por exemplo, aqui, né? Então, você não sabe qual que é essa nota, essa daqui.
Então, isso é uma informação bastante importante, né? Então, essa esparsidade da matriz, ela é bastante levada em consideração na hora de desenvolver as técnicas, tá? Bom, a gente pode também usar informação adicional, né, como informação que descreve o conteúdo ou o usuário, a gente chama isso de metadado. Metadado. Título de filme, gêneros associados a um filme, data de publicação de uma notícia, título da notícia, né, faixa etária do usuário, tá? Então, informação que descreve tanto o usuário como o item. A similaridade também a gente vai ver como calcula, né? Você pode calcular a similaridade entre itens ou entre usuários de diferentes formas. E aí os algoritmos, principalmente os baseados em KNN, né, que é vizinhança mais próxima, né, usam essa similaridade. E outras informações, como, por exemplo, tendências de mercado, popularidade, né, interesse de negócio, como eu já mencionei. E aí eu dividi então aqui as técnicas por diferentes eras, né? Então você tem a primeira geração, segunda geração e terceira geração. E na verdade assim, essas técnicas, elas meio que elas acompanham o desenvolvimento da web, tá? Da web, né, da internet. Quer dizer, internet e web são coisas diferentes, mas da web mesmo, né, que roda lá na internet, tá? Então assim, já ouviram falar de web 1.0, 2.0, 3.0, né? Hoje em dia tem até 4.0, né? Então, assim, na verdade, essa nomenclatura, alguns autores adotam ela, tem outros autores que não, acho que é tudo besteira isso, mas enfim, dá para diferenciar bem, né, uma era de outra era, tá? Então, por exemplo, a primeira era, né, que foi lá no surgimento da web, né, 1990, né, a década de 90 por aí, que era caracterizada pelo simplesmente usuário consumir conteúdo, né, ele não conseguia criar conteúdo e disponibilizar lá na web, né, ele simplesmente, você tinha lá, por exemplo, uma organização, né, uma empresa, criava uma paginazinha lá da empresa, deixava lá online, os usuários iam lá e consultavam aquela página e acabou, não tinha mais nada, né? Tinha até um formulário que o usuário poderia submeter uma informação, mas o conteúdo das páginas era tudo estático, né? Tá? E aí dentro dessa era, né, que é a Web 1.0, você tem as técnicas clássicas de recomendação, que é baseada em conteúdo, demográfico, colaborativa, baseada em conhecimento e híbrida, né? Já na segunda geração é quando os sistemas, né, web, começaram a permitir com que usuários criassem conteúdo também. Então, hoje em dia é super comum, né, você ter, por exemplo, Facebook, né? Então, o Facebook não é nada sem a colaboração dos usuários para criar histórias, colocar foto, né, colocar coisas lá. Mesma coisa no YouTube, né? Então, no YouTube não cria nenhum conteúdo, né? Quem cria conteúdo são os próprios usuários, né? Então, Web 2.0 é isso, né? Essa diferença entre o usuário, ao invés de ser simplesmente consumidor, ele ser também produtor de conteúdo. E produtor não é produtor, vou produzir um vídeo. Não, é simplesmente, assim, pode ser, por exemplo, fazer um comentário num vídeo, né? Fazer uma revisão de um produto, tá? Coisas bem, assim, pontuais, né? Bem diretas, né? Tá? E aí, dentro dessa segunda geração, a gente tem recomendações, por exemplo, para redes sociais, como grupos de usuários, né? Recomendação baseada em contexto, tá? Entre outras técnicas também. E na terceira geração, que é quando que é a melhoria desses conteúdos que foram criados pelos usuários, de modo que você consegue agora organizar esse conteúdo, né? Então, a Web 3.0 ela surgiu para pegar todos esses dados aí que são gerados pelos usuários colaborativamente
e organizar eles de uma maneira semântica, tá? Então, você tem, por exemplo, já ouviram falar da web semântica, né? Que tem uma disciplina aqui no Instituto só sobre web semântica também, né? Mas é uso de ontologias, né? Uso de bases de conhecimento, tá? Taxonomias, né? E aí você consegue, por exemplo, dados dois conceitos, falar qual que é a relação desses conceitos. Então você tem, por exemplo, sei lá, caneta e lápis, né? Então você tem meio que são coisas em comum, né? As coisas usadas para escrever, né? Não é simplesmente duas palavras aleatórias, né? Então aí dentro desse contexto a gente tem técnicas também de recomendação, né? Que são voltadas para explorar, né? Esse novo conhecimento, né? Que foi gerado lá por esse avanço da web, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos ver algumas dessas técnicas para cada uma dessas gerações. Então, para a primeira geração, como eu falei, são sistemas centralizados para coleta de dados. A gente tem a primeira técnica que é baseada em conteúdo, tá? Então, como que ela funciona? Né? Ela usa um perfil de interesses de cada usuário, contendo suas preferências, né? E você vai construir, então, esse perfil por meio da coleta de dados desse usuário, que pode ser feita de uma maneira implícita ou explícita. Então, o usuário está lá no site, né? Então, ele começa a acessar produtos. O que o sistema faz? Ele vai guardando esse histórico de acesso. Guardar esse histórico de acesso consiste, então, em você construir esse perfil desse usuário, né? Então, esse usuário aqui, você pode criar, assim, um vetor, né? Onde você vai colocar ali a primeira posição desse vetor vai ser gosta ou não gosta de, sei lá, de coisas de tecnologia, né? A segunda posição do vetor pode ser coisas relacionadas com, enfim, né? Roupas, enfim, né? Você vai criar esse perfil do jeito que você achar melhor, mas é esse perfil que vai indicar, então, o que esse usuário gosta e o que ele não gosta, tá? E aí, você tem um processamento, né? Então, dado aqui esse perfil desse usuário, você pode falar assim, quais são os gêneros de interesse desse usuário, quais são as palavras de interesse desse usuário. Então, tudo isso vai estar dentro desse perfil aqui, daquele indivíduo, né? E aí, o que vai acontecer, né? Dado um conjunto de itens, nesse cenário aí de filmes, cada filme vai ter um conjunto de metadados. Então, por exemplo, aqui como é que chama esse filme em português aqui? É Coisa de Liberdade, alguma coisa assim? Um Sonho de Liberdade. O Sonho de Liberdade, verdade. Muito bom esse filme, né? Você tem lá título, os autores, atores, né? O Tom Robbins e o Morgan Freeman, né? Tem palavra-chave, né? Tem gênero, tá? Pulp Fiction também vai ter um conjunto de metadados e assim por diante. E aí o sistema vai fazer o quê? Dado que o usuário gosta, por exemplo, de filmes de ação, né? Ação nem tanto, mas nesse caso aí comédia, né? Então comédia, mas que nenhum desses filmes aí é de comédia, mas ele vai fazer esse processamento e vai tentar fazer o matching com o perfil, né? E aí retorna o que deu mais matching, né? Tá? Então, baseado em conteúdo é isso, tá? É caracterizado por uso de metadados do conteúdo e uso de um perfil de usuário contendo tópicos de interesse, tá? É isso. E como é feito esse processamento? É de diferentes formas, tá? Você pode usar, por exemplo, similaridade por cosseno, se você tiver dois vetores com as mesmas dimensões. Você pode usar
outras técnicas, né? Enfim, aprendizado de máquina, tá? Então, aí esse processamento aí é o que define, então, as técnicas que estão inseridas dentro da abordagem baseada em conteúdo, tá? E reparem que aí também você não tem informação de outros usuários, né? Que isso é o que caracteriza outra técnica que eu vou falar daqui a pouco, que é a colaborativa, né? Mas antes disso, é importante a gente ver também limitações da baseada em conteúdo. A primeira delas é a necessidade de metadados sobre esse conteúdo. Comparação, né, entre metadados e perfil, isso vai ser feito de uma maneira sintática, quer dizer, sem agregar semântica. Então, lembre, né, que a gente está na primeira geração ainda de técnicas, lá nos antepassados da área de web. Hoje em dia, né, já você conseguiria criar uma técnica baseada em conteúdo que vai agregar semântica. Por meio do quê? Né? Por meio dessas ferramentas que são disponibilizadas hoje em dia de ontologia, né? Taxonomias e etc. Tá? E aí a gente também tem um outro problema, né, que esses algoritmos eles são baseados apenas na experiência prévia do usuário, né? Então falta a diversidade. Então a descoberta de conhecimento acaba não sendo muito bem atingida, né? Porque o algoritmo baseia apenas no histórico daquela pessoa, daquele usuário, e mais nada, né? Então, pode ser que outros usuários estejam gostando de outras coisas, e esse usuário tenha interesses similares ao usuário-alvo, e aí o sistema não vai recomendar, tá? Aí a outra família, né, de técnicas é a colaborativa, tá? Nessa colaborativa a gente tem duas subfamílias, né, que é a baseada em memória e a baseada em modelo, né? E a baseada em memória, ela é subdividida em mais duas famílias, né, que é a similaridade de usuários e de itens, tá? Que é o uso de KNN aqui nesse caso, né? Então, KNN baseado em usuários ou KNN baseado em itens, tá? Então, isso aí está dentro baseado em memória, tá? Então, é algo assim, né? Você tem filtragem colaborativa, aí você tem baseado em memória, baseado em modelo, memória você tem KNN de usuários, users, e KNN de itens, tá? E modelo você tem um monte de técnica aqui também, né? Por exemplo, uma delas é a fatoração de matriz, que também a gente vai ver isso daí depois, tá? Que envolve um aprendizado, né? Então, o que caracteriza, então, essas duas famílias aqui, né? É que essa daqui Por que memória, né? Porque você pega todos os seus dados e lá na memória você faz o processamento para gerar recomendação. Em modelo, não, né? Você primeiro define um modelo, aí você treina esse modelo, e aí depois você gera a recomendação. Então tem uma fase de aprendizado antes. Tá? Eu estou passando mais rápido aqui, tá, gente? Mas é porque tudo isso vai ter conteúdos específicos, aulas específicas só sobre elas, tá? Então, por exemplo, ó, no caso de KNN de itens, a gente pode ter assim, né? Tá, o usuário assistiu esses filmes aqui, né? De dinossauros, e aí o sistema recomenda outros filmes aqui de dinossauros, tá? Então, é um exemplo ali onde você vai calcular a similaridade desses itens aqui, ó, né? Com todos, né? E aí vai recomendar aqueles itens mais similares ao que ele viu antes, né? Olha esse daqui também de usuários, né? Então, nesse caso aqui, essa figurinha, ela é bem antiga, né? É tipo, faz bastante tempo, 2014, eu acho, que a Netflix, ela disponibilizava esse tipo de recomendação que era com base no seu ciclo de rede social, né?
Então, se você cadastrava lá o seu login do Facebook, ele procurava por outros usuários do Facebook, que são seus amigos, e recomendava coisas que aquelas pessoas viram, né? E aí depois eles removeram isso por questão de privacidade, né? Mas que nem, por exemplo, mas eu consegui capturar isso, né? Então, tipo, eu tenho aqui na minha conta, tinha esses amigos, né? São amigos reais meus, né? E daí você tinha lá uma recomendação, esses amigos meus aí, eles viram House of Cards, né? Lost, e aí o sistema recomendava para mim. Não é de fato o KNN de usuários, tá? Aqui eu só coloquei essa figura para exemplificar, mas o KNN de usuários, ele internamente calcula as similaridades desses usuários e recomenda coisas para mim que outros usuários que têm perfil parecido com o meu acessou e gostou, tá? E esse usuário que está recebendo a recomendação, pode ser que ele não saiba de quem, de qual usuário ou quais usuários o sistema está recomendando o conteúdo, né? Então isso aí fica invisível, né, para o usuário, né? Mas nesse caso específico aqui que eu estou mostrando, acaba sendo visível, né? Porque daí eu posso ver ali as pessoas, os outros usuários do meu Facebook, né? Tá bom? E aí, baseado em modelo, eu não vou falar nessa aula, né? Mas depois vai ter, daqui 2 semanas, vou falar só sobre modelo. Mas reparem que a filtragem colaborativa, baseada em memória, né? Que são essas duas técnicas aí, né? KNN de usuários e KNN de itens. Como vantagem, primeiro, é que elas não precisam de metadados, né? Então, são técnicas que funcionam em qualquer domínio, né? Quase qualquer domínio, na verdade. E não exige que você saiba, tipo, qual é o título do filme, né? Ou qual é o gênero, ou qual o tópico que o usuário gosta. Você não precisa dessas informações. Você só precisa da matriz de interação. Aquela matriz que eu falei inicialmente, usuários por itens, é isso que eu preciso. Por quê, né? Porque, por exemplo, se eu quero calcular uma similaridade, um KNN baseado em itens, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse item aqui, essa representação desse item, e vou comparar com uma representação de um outro item. Fazendo o quê? Posso calcular uma similaridade baseada em distância euclidiana, ou cosseno, ou Pearson, né? São correlações, métricas de correlação de vetores, né? E aí, quer dizer, essa matriz aí, ela tem o quê? Ela tem apenas notas, né? Tem apenas interações. Você não tem conteúdo, não tem informação de metadados, né? Tá bom? Então, essa é uma vantagem, tá? Você não precisa de informação, metadados. Mas um problema bastante relevante é o problema do cold start. Cold start, ou do novo usuário, ou novo item, né? Que assim, quando você tem um usuário que acabou de se cadastrar no sistema, esse usuário, né, novo aqui, né, ó, novo aqui, ele não vai ter nada aqui na matriz, né, no vetor dele aqui, ele não vai ter acessado ainda nenhum item, né, não vai ter acessado, né, então você não consegue correlacionar ele com nenhum outro usuário aqui, né, porque o vetor dele está nulo, né, está vazio, tá? E a mesma coisa do item, né, um item acabou de se cadastrar aqui, também, né, nenhum usuário vai ter ainda visto aquele item, tá? Então também você não consegue correlacionar ele aqui com os outros itens, tá? Então esse é um problema aí de cold start, tá legal? Só um comentário aqui.
E provavelmente os baseados em modelo, né, Manzato, vão conseguir sanar essa limitação, correto? Nem sempre. Quando o usuário chega novo, não? Não, nem sempre, porque esse usuário ele precisa ter também um perfil dele, né? Porque assim, normalmente assim, na verdade assim, qualquer técnica. Item, então. Oi? Depende do tipo de item, então, para poder saber se o de modelo vai sanar. Ou na maioria não vai conseguir sanar a limitação. Ó, as abordagens que não vão sofrer de cold start, de item pelo menos, são as baseadas em conteúdo, né? Porque assim, baseado em conteúdo, você já tem informação descritiva. Ah, tá. E aí você consegue, mesmo sem nenhuma interação, você consegue recomendar, consegue fazer o matching. Tá. E de usuário é difícil ter? De usuário também, né? De usuário, assim, se um usuário não tiver, se não souber nada sobre ele, também ele vai ser considerado cold start, né? E aí, nesse caso, né, do usuário, assim, uma coisa é a interação desse usuário e outra coisa é a informação demográfica desse usuário, né? Então, se você estiver explorando informação demográfica, tipo a faixa etária, de onde ele é, qual é a profissão, aí você pode estar dentro da baseada em conteúdo, mais especificamente em abordagens baseadas em informação demográfica, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas não é nada colaborativo, né? Tá? Tem. Então, baseado em colaboração, né, usa apenas as interações dessa matriz. E aí, se esse usuário não tem nenhuma interação, então também nenhuma técnica de filtragem colaborativa vai conseguir recomendar coisas personalizadas para esse indivíduo. Entendi. Entendi. Valeu. Tá? Beleza. Então, tá aqui, né? Ó, recomendação demográfica, né? Então, assim, ela não é colaborativa, por quê? Porque ela não usa interações de outros usuários, nem outros itens, tá? Então, ela pode estar considerada, tá dentro ali de baseada em conteúdo, né? Mas, assim, a gente chama de demográfico porque usa informação demográfica, né? Um exemplo é a do Netflix mesmo, né? Ó, então, por exemplo, você tem lá uma tela, né, que só para criança, né? Então, você pode, isso aqui, né, dado um usuário lá que é infantil, né, faixa etária infantil, aí o sistema só recomenda coisas infantis para esse usuário, né? Tá? Você pode considerar a faixa etária, o sexo, a profissão, região, né? Então, aqui no Brasil, você tem coisas que são populares que não são as mesmas coisas que são populares lá na Índia, por exemplo, né? E dado que o Netflix é um sistema global, imagina a complexidade, né, de você recomendar coisas dependendo da região, né? Então, aqui no Brasil, você tem gostos, né, específicos que são diferentes de outro país, tá? Então, a informação demográfica acaba sendo levada em consideração aí por diferentes sistemas. Por exemplo, também, né, na Amazon, né, quando você busca por um produto da Amazon, sendo que você cadastrou o endereço daqui do Brasil, você vai receber produtos que foram fabricados ou que foram anunciados aqui no Brasil, né? Você coloca um endereço lá no mesma conta da Amazon, né? Mesmo usuário, só que com endereço lá dos Estados Unidos. Então, vai ser completamente diferente as recomendações dos produtos, né? Tá? Então, é informação demográfica. Tá bom? Ó, e aí, baseado em conhecimento, são para casos onde você precisa recomendar coisas que são um pouco mais complexas, assim, do tipo, um usuário ele vai fazer uma viagem e aí você tem que acertar ali, ele tem que, ele tem que, você não pode errar, né, na recomendação, né? Se você recomenda, por exemplo, um hotel que não presta, né, que é um caos ali, né, para o usuário, você vai, né, prejudicar muito, né, uma viagem, né, de férias, por exemplo, dessa pessoa.
ou recomendar um carro, né? Então, um carro, não é qualquer carro que você compra, né? Você compra um carro que atenda às suas necessidades. Então, você vai ter lá requisitos de preço, cor, modelo, enfim, e casas, né? Apartamento, tá? Então, coisas assim que são mais complexas. Então, tudo isso entra na recomendação baseada em conhecimento. E dentro disso, a gente tem o que a gente chama de sistemas conversacionais, né? Aqui eu acho que eu não falo, mas sistemas conversacionais é onde você tem um diálogo, né? Então você tem aqui o usuário, aqui você tem o sistema, o usuário faz uma pré-seleção, quer dizer, ele pede alguma coisa para o sistema retorna alguma informação, aí o usuário ele pode refinar aquilo que foi retornado, né? Então você tem esse diálogo, né? Essa comunicação, né? De várias interações, né? Entre o usuário e o sistema, até que ele adivinha, né? Ele encontra aqui um conteúdo que vai ser de fato retornado para esse usuário e aí finaliza a interação, né? Tá? Então é um cenário aí mais complexo, onde o usuário precisa fornecer requisitos para o que ele está buscando, e o sistema vai buscando ali aos poucos o que ele deseja, né? Tá? Um cenário disso, né, como eu já falei, de hotéis, né? Então, um Booking, você coloca lá o local inicialmente, coloca a data, e depois, quando ele retorna lá um conjunto de hotéis para você, você pode definir ali, por exemplo, eu quero hotéis mais na região central da cidade, ou hotéis mais bem avaliados, ou hotéis com mais avaliação em termos de localização, ou de conforto, ou de café da manhã, né? Tá? Então, um exemplo. E aí, bom, no caso também de chatbots, né? Agentes, assistentes virtuais. Hoje em dia está bem incipiente essa área, né? Mas é uma área que está sendo bastante pesquisado, que é em relação a esse diálogo, né? Que tem aqui, feito via diálogo normal mesmo, né? Comunicação verbal, né? Então o usuário ele pode simplesmente falar, né? Falar, me recomende um restaurante para eu ir hoje à noite com minha esposa, por exemplo, né? E aí o sistema recomenda alguma coisa, daí o usuário pode falar, não, eu quero coisas que sejam mais românticas, por exemplo, né? Então esse diálogo, né, dos sistemas ali conversacionais é algo que hoje em dia está sendo bastante pesquisado, né? Que ainda não é algo tão eficiente como a gente gostaria, tá? Bom, pode falar, Marcos. Eu tenho uma dúvida se você pode essa recomendação baseada em conhecimento. São basicamente duas dúvidas, na verdade. Já existe a recomendação que olha para o comentário do usuário? Tipo assim, entendeu o que eu quis dizer? Igual você falou do Booking. Aí ele vai olhar lá eu quero o dia, eu quero o tipo de hotel, sei lá, a quantidade de estrelas. Já existe alguma recomendação que olha para os comentários dos usuários para aquele hotel, tipo para as revisões? Tipo, tinha uma barata hoje na cozinha, ou, por exemplo, o hotel estava com cheiro de mofo. Já tem sistema de recomendação que olha para o comentário do usuário para aquele item, para aquele hotel? Tem. Acho que até no Booking mesmo, né? Você tem lá, ele separa por categoria, né? Que eu não lembro aqui a questão faz tempo que eu não viajo, né? Eu não sei se alterou alguma coisa aqui no Ele te recomenda Booking, né? baseado no comentário do usuário. Ele te recomenda um hotel baseado no. E isso é classificado como recomendação baseada em conhecimento? Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar
Barcelona. Pô, achei que tu ia botar São Carlos. Primeiro, vamos lá. Então, tipo, cadê reviews? Tinha alguma... Ó, tá vendo tudo isso daqui, ó? Isso aqui já é tipo requisitos que você passa, né? Então, só de você colocar aqui o que você deseja, isso já é um tipo de baseado em conhecimento. Quer dizer, assim, ele recomendou coisas aqui, mas aí você pode falar assim, refina essa busca aí para mim, e coloca lá, por exemplo, que tenha café da manhã incluso, tá? Então, daí ele vai lá e faz esse refinamento, né? Então, isso é uma coisa. Aí, tipo, você perguntou das reviews, né? Ó, então, vamos ver aqui. Se tem alguma recomendação baseada nas revisões do usuário, que lida com texto, né? Aí a pergunta era se isso existe e se caso exista, se é classificada como baseada em conhecimento, se você sabe ou não. Não, eu sei assim que pesquisas na área, assim, com certeza tem, tanto é que tem até alunos meus que fizeram isso já, né? Legal. Tipo assim, dadas revisões, você consegue classificar, tipo, por tópico, né? Tá, uma revisão ali de um filme, por exemplo. Então a pessoa está falando bem do ator, mas está falando mal da trilha sonora, mas está falando bem do enredo, sei lá. E aí, com base nessas segmentações, né, das revisões e das classificações, você pode recomendar aquele conteúdo para um usuário, por exemplo, assim, o usuário ele se importa mais com o enredo do filme do que com, sei lá, com a trilha sonora, né? Entendi. E aí você consegue recomenda fazer aquele esse tipo de... Exatamente. Entendi. Aqui no Booking, eu acho que tem alguma coisa, mas só que faz tanto tempo que eu não uso o Booking, que eu nem sei onde que está a parte de reviews aqui. Antes tinha, né, um negócio de você ver, tipo... Comentários, tem. Aqui, eu acho, não. Tem. Acho que eu tenho que entrar, né? Aqui, guest reviews, ó. Ó, isso daqui eu acredito que seja algo que ou ele extraiu, né, de cada review, né? Então ele vai fazer algo parecido com o que eu falei, né, que segmenta lá o review e aí aplica, por exemplo, uma análise de sentimento para cada sentença relacionada com staff, né, com coisas assim. Ou eu não sei agora se, tipo, quando a pessoa vai colocar uma review de um hotel, se ele classifica também cada uma dessas categorias aqui, sabe? Eu não lembro isso agora. Entendi. Mas é perfeitamente possível, né? Você segmenta automaticamente as reviews e aplica análise de sentimento para sentenças relacionadas com cada uma desses tópicos, né, que são falados naquela review, tá? Fernando, quer falar? Pode falar. Eu vou, professor, aproveitar a dúvida aí do Marcos, porque ouvindo aqui a palavra conhecimento, acho que ficou na minha cabeça também algo nesse sentido, né? Como é que se gera esse conhecimento, né? Então, a princípio, me veio na cabeça justamente essa ideia. Será que os próprios reviews, né, as revisões aí dos usuários fariam parte, né, o sistema pegaria tudo isso, geraria aí uma base que poderia depois auxiliar a recomendação? E, além disso, professor, faz sentido... Porque eu estou tentando, na verdade, entender a palavra conhecimento aí, né, para esse sistema de recomendação. Então, esse conhecimento, ele vai ser realmente gerado pelo próprio sistema, ele vai ter uma base, de fato, de conhecimento, por exemplo, baseado aí nas revisões,
nas estrelas, né, nos scores aí que foram dados aí então Vai. tudo isso vai gerar uma base. Isso. É assim que a gente tem que entender mesmo essa questão do conhecimento. Exato. É assim, ó, é como se, baseado em conhecimento, fosse uma extensão da baseada em conteúdo, tá? Então, assim, baseado em conteúdo é aquilo que eu falei, usa metadado e beleza, né? Tenta fazer o matching com o perfil. Baseado em conhecimento, ele vai além, né? Então, além de usar metadado, ele pode usar também informação colaborativa, e essa informação colaborativa pode ser de revisões de usuários, pode ser de sei lá, né, de interações, tá? E aí, inclusive, baseado em conhecimento, né, esse conhecimento também, além dessas informações que descrevem o conteúdo, você também vai ter as regras de negócio, tá? Então, por exemplo, né, você pode ter definir regras lá no seu sistema, né, um domínio ali, entrega de hotéis mesmo. Então, supondo que numa determinada localidade, hotéis que não possuem café da manhã não podem custar mais do que X reais, né? Então, pode ser uma regra lá daquela cidade, e aí você tem que incorporar essa regra no teu sistema. E aí você vai usar essas regras nesse processo aí de, dado o requisito do usuário, fazer a busca pelo conteúdo lá e retornar essa interação ali entre usuário e sistema, né? Então é algo que vai além, né? E aí algo até que o Marcos comentou, né? Também. Então, tipo, você tem reviews, essas reviews podem ser processadas, você pode gerar representações ali para cada aspecto, né, daquele hotel, e usar isso lá também para recomendar fazer coisas personalizadas, né? Mas reparem que esse processo ele vai além do que existe na baseada em conteúdo, né? Porque aqui você vai ter que processar essas reviews também, você vai ter que aplicar técnicas ali de PLN, né, de análise de sentimento, né? Então, assim, são coisas um pouco mais complexas, né? Que vão mais além do que simplesmente usar metadado, né? Tá? Maravilha, obrigado, ficou bem claro. Então, essa é uma característica, então, né, que difere baseada em conhecimento, tá, baseada em conteúdo. E a outra, como eu já falei, né, é o múltiplo diálogo, né? Então, também esse é um outro ponto que é o que diferencia bastante, né, baseado em conteúdo e do que conversacional, né, e conhecimento, tá? Mas olha só, né, aqui também, ó, inclusive, né, ó, eu acho que você consegue. Então, dado que isso que eu mostrei aqui, né, tipo, você tem essa classificação aqui limpeza, né, facilidades, conforto. Você pode vir aqui e você definir, né? Então, ó, facilidades, ó. Eu quero com estacionamento, né? Ou, sei lá, né? Enfim, né? Aí você vai ter várias coisas aqui que podem estar relacionadas com isso que foi extraído aqui das reviews, né? Acho que é isso que você perguntou, né, Marcos? Eu perguntei se existia isso, né? Você respondeu que sim. E se extrair, né, alguma coisa das reviews para recomendar era classificado, era assim um subtópico, era um estilo da recomendação baseada em conhecimento. Isso. E é mesmo, né? Desde que você permita esse múltiplo diálogo. Do sistema conversacional, que você Sistema diria? conversacional, exato, né? Que é você fazer uma busca, depois você poder refinar essa busca, né? Porque se você simplesmente processa as reviews, cria uma representação mais eficiente dos itens e aí usa isso para fazer uma única recomendação para o usuário,
não é mais sistema conversacional, né? Então isso daí já é baseado em conteúdo também. Ah, tá. Então, se meu uso das reviews não for conversacional, é baseado em conteúdo. E se for, é baseado em conhecimento. Aí assim, né? Tem várias coisas que diferem, né? Então, além de ser conversacional, assim, pode ser que não seja conversacional, mas seja um diálogo ainda de múltiplas vias, né? Conversacional é você interagir, né? Falar, eu vou falar com o sistema, né? Então, tipo, tem assistente virtual lá, né? Assistente pessoal, Siri, Alexa, por exemplo, né? Mas você pode fazer algo como o Booking faz aqui, né? Ele recomenda alguma coisa e você vem aqui e faz essa filtragem, né? Esse refinamento da consulta, né? Então, isso é baseado em conhecimento e assim, por ser múltipla via, né? Quer dizer, você faz uma busca, retorna, faz outra busca refinada, retorna. Isso daqui já é caracterizado como baseado em conhecimento. Então, entendi. Tá? Melhor agora. Baseado em conteúdo é o quê? Dado o perfil, o sistema busca esse perfil, faz o matching com o conteúdo e retorna, e acabou. Perfeito. Tá? Conversando aqui agora, eu acredito que com as reviews tem como ter as duas coisas. Vamos botar aqui um exemplo, né? Você só pega as reviews, representa e recomenda, né? Em conteúdo. Mas se você bota umas opçõezinhas ali, por exemplo, além de utilizar as reviews, e coloca ali com comentários positivos, com mais comentários positivos, com comentários negativos, ou que, entendeu? Para você ficar refinando mais ainda, baseado nas reviews, já fica de conta. Exatamente. Ficou bem claro agora. Tá. Beleza. Aí, bom, tem a híbrida, né, que é uma combinação de técnicas. Então, tipo, baseado em conteúdo com colaborativo. Você pode criar um perfil desse usuário baseado no histórico dele, contendo tópicos que ele gosta. E ao invés de você fazer o matching direto desse perfil com os metadados, você pode calcular a similaridade dos usuários com base nesse perfil, né? Então você está incorporando coisas tanto baseadas em conteúdo quanto colaborativo. Outra ideia, né? Dado os metadados de um filme, você calcular a similaridade dos itens, não com base nas interações, mas com base nos metadados. Né? Então você está usando coisas baseadas em conteúdo e está usando também informação colaborativa, né? E aplicando na recomendação. Então, e aí, tipo, se usa ou não informação demográfica, e aí você também vai ser híbrido, né? Você tem lá uma pré-filtragem demográfica, né? Dada a região, por exemplo. E aí depois aplica colaborativo, né? Então ainda vai ser híbrido também. Tá? Então você pode combinar coisas, combinar técnicas e de modo a atingir melhores resultados, né? E satisfazer limitações que são intrínsecas de cada uma das técnicas. Tá legal? Bom, aí a segunda geração, nossa, 4,5 já. A gente tem aqui melhorias, tá, que são feitas lá na Web 2.0, tá? Então, é onde você tem mais dados, né, de usuários que são colocados lá na web, né? Então, usuários são agora produtores, colaboram com conteúdo, né? E aí, por exemplo, baseado em conteúdo, você pode agora considerar não apenas características ali do tipo título, né, gênero, né? Mas você pode usar, por exemplo, reviews, né, que foi o que vocês falaram agora, né? Então, reviews quer dizer outros usuários fizeram revisões de produtos. Então, só do usuário poder fazer essa review e colocar lá num site, por exemplo, já é caracterizado o Web 2.0, tá?
Então, até então, a gente estava discutindo algo que na primeira geração não tinha, né? Isso aqui já está na Web 2.0. Na primeira geração era o quê, né? Era simplesmente informação ali que o produtor de conteúdo criou e disponibilizou. Título, lista de atores, né? Gênero, coisas assim. Reviews já está dentro dessa outra categoria, né? Que é a da Web 2.0, né? Tá? Então, baseado em conteúdo, pode usar comentário, né? Então, reviews, críticas, né? Que são criados pelos outros usuários. E aí isso agrega outros problemas, tá? Então, por exemplo, reviews, você vai ter que ter uma técnica de PLN, de filtragem, de ver se aquilo que está sendo falado é parcial ou imparcial, se não é lixo, né? Se não é ruído, né? Tags, né? Então, tags também, a pessoa pode usar uma tag lá por conta, por organização própria, né? Tipo, ver depois, né? Então, o cara pode colocar um rótulo desse, né? Tá? Na colaborativa, a gente pode usar informação de relacionamento, então, redes sociais, né? Em redes sociais, a gente tem bastante coisa em recomendação. Então, você tem uma família de técnicas que são chamadas de Trust-Based Recommenders, tá? Quer dizer, baseadas em confiança, né? Então, são círculos de amizade, né? Pessoas próximas do usuário. Então, você tem lá, você é bastante próximo do seu irmão, por exemplo, ou de um amigo, né? Então, se essa pessoa te recomenda alguma coisa, bem provável que você vá ver, né? Vai consultar, tá? Então, em redes sociais, né? O próprio Facebook é um exemplo, então, de colaborativo. Já está o 2.0, né, o Web 2.0, tá? Recomendação para grupos de usuários também é uma outra abordagem aí que tem muita pesquisa, do tipo assim, que isso aqui está bastante relacionado com ciência de contexto, né, que é o Context Aware Recommenders, tá? Que é, assim, com quem, né, que é o whom, né? Com quem a pessoa vai estar consumindo aquele conteúdo, né? Então, você vai assistir a um filme num sábado à noite com a sua esposa, com o seu esposo, você vai querer assistir a um filme que seja de comum interesse, né, do casal, né, ou de um grupo de amigos, que é diferente de você querer assistir alguma coisa sozinho, né? Então, dado esse contexto, né, o sistema pode levar em consideração isso e recomendar coisas que sejam de comum interesse, né? Então tá aqui, né, contexto, né? Então, aqui nesse caso, né, a gente tem mais uma dimensão, que é o contexto, tá? Então, por exemplo, antes a gente tinha lá uma matriz de usuários por itens, tá? Agora a gente vai ter uma terceira dimensão, que é o contexto, tá? Então, tipo assim, eu tenho aqui um usuário que ele está acessando esse item, mas ele está acessando esse item nesse contexto, né? Então, uma intersecção aí de três coisas, né? Então, usuário, um item e um contexto. E pode, por exemplo, tentar prever essa nota, né? Então, o usuário vê um filme tipo Coringa, né? Então, pode ser que ele dê uma nota para o Coringa assistindo sozinho, ou dando essa nota para o filme Coringa numa situação lá que ele está, sei lá, né, numa crise de existência, uma crise, sei lá, né, coisa assim, ou então né, querer assistir com alguma outra pessoa que tem uma influência grande sobre ele, né, sei lá, né, coisas assim, tá? E aí tem bastante técnica, tá, relacionada com ciência de contexto. Depois eu posso até indicar para vocês, né? Tem uma que é bastante interessante que chama Factorization Machines, tá? Se vocês derem uma
fizeram um Google aí, né, em Factorization Machines, vocês vão ver que é uma extensão da técnica de fatoração de matriz, que é algo que a gente vai ver, né, no curso. E aí aqui ele considera, então, essas outras dimensões lá para fatorar, né, essa matriz aí, para poder fazer recomendação, né, tá? É uma técnica bem conhecida aí dentro da área de ciência de contexto, né? Olha um outro exemplo aqui prático, tá? Então, o Foursquare, não sei se existe ainda, né, o Foursquare, mas era um sistema lá que você conseguia fazer check-in, né, em lugares que você visitava, e aí o sistema recomendava lugares, né, próximos a você, né? Então, por exemplo, aqui eu estava aqui no Instituto, né, no CMC, aí ele me recomendou lugares aí próximos, né, ali, né, nem sei quais são esses lugares ali, mas enfim, é baseado em contexto, baseado em localização, né, nesse caso, né. Então, olha só que interessante, né, eu estou cadastrado no sistema e meio que sem implicitamente eu forneço para o sistema a minha localização, né. Então não estou simplesmente consumindo conteúdo, né? Eu estou informando o sistema de alguma coisa, né? E aí o sistema recomenda coisas para mim, tá? Então tá dentro da O 2.0, e aí é uma abordagem aí baseada em contexto, baseada em localização, né? Tá? Bom, e aí a terceira geração, que é a 3.0, só retornando, né? Então, primeiro era serviços centralizados, então era um read-only, né? Você simplesmente consumia conteúdo. Na 2.0, você tinha serviços distribuídos, interativos, então usuários interagem com conteúdo, produzem conteúdo, né? Fornecem informação, né? E aí a ideia da inteligência coletiva, tá? E aí a 3.0 já são serviços personalizados. Na verdade, está até errado. Assim, acho que eu não gosto muito desse termo serviços personalizados. Acho que eu preferia falar aí de serviços organizados ou... porque aqui em cima a gente também tinha, né, serviços personalizados e aqui também personalizados, tá? Então aqui está mais assim em termos de organização de conteúdo, né, de você já ter uma estrutura, né, uma estruturação dos dados, né, que aí está dentro, por exemplo, da web semântica, tá? Ontologias, taxonomias, né? E olha um exemplo, né, de web 3.0, quer ver? Se eu venho aqui, por exemplo, digito... Tá, peraí. Começou a tocar aqui. Digito São Carlos. Ó. Né? Ó, isso daqui é um exemplo de Web 3.0, né? Por quê? Porque olha só, né? Eu fiz uma busca por São Carlos, o sistema já reconheceu que eu estou me referindo à cidade de São Carlos, tá? Então, assim, não é simplesmente duas palavras aleatórias, né? Então, ele já deu significado para a palavra São Carlos. E ele já, inclusive, deu informação da cidade, né? Então, deu elevação, deu área, deu clima, população. Então, tudo isso, né? Tá disponível ali para mim, né? Então, essa organização desses dados é o que caracteriza a Web 3.0, né? Então, quer dizer, você associa a semântica ao conteúdo, aos dados que são fornecidos por outros indivíduos. Tanto é que essas informações aqui do Google, tudo isso aqui vem da Wikipedia. E quem que faz a Wikipedia? Os usuários. Os usuários, tá? Então é exatamente isso. Até aqui, né? Wikipedia, né? Então daí ele extrai todas essas informações aqui, né, da Wikipedia e deixa isso
estruturado aqui para mim, né, nesse formato, tá? E aí tem alguns exemplos de aplicações para esse cenário, né, de Web 3.0. Bom, só uma coisa, né, que eu falei aqui de internet das coisas, mas existem alguns autores que colocam esse negócio de internet das coisas numa chamada Web 4.0, tá? Então, se vocês pesquisarem aí no Google por Web 4.0, Web 4.0, ó, internet das coisas, tá? Então, meio que não é uma coisa e assim acabou, né? Então, cada um adota uma nomenclatura diferente, tá? Então, o que é a internet das coisas? A internet das coisas é você colocar, conectar não só pessoas, né, e computadores, mas conectar também coisas, tá? Então, tipo, um celular, uma geladeira, né, um liquidificador, né, uma casa, né? Então, tipo, casas inteligentes, cidades inteligentes, né? Então, uma lâmpada, né? Uma lâmpada que você liga ela pelo celular, tá? Você vai programar para fechar a cortina quando bater sol na sua janela, né? Então, tudo isso tá, né? Você está conectando os dispositivos, né? Os equipamentos, tá? Então, isso já não é mais algo futuro, né? Do futuro, já é algo presente, tá? E alguns exemplos disso, né? Então, por exemplo, dado aqui um usuário que tem equipamentos conectados lá na rede, né? Você pode, por exemplo, recomendar produtos que estão quase em falta lá na geladeira, né? Então, cada produto, por exemplo, poderia ter um RFID, né? Um leitor de RFID que vai ler aqueles produtos, vai capturar a data de validade, por exemplo, e aí ter esse controle, né, lá da geladeira, do estoque do usuário, né? Para a saúde, né? Isso aqui também já é algo bastante comum, né? Então, tipo, você tem os aparelhos, né? Os aplicativos de saúde, né? No celular, ou os smartwatches, né? Relógio, por exemplo, que captura a frequência cardíaca, temperatura do usuário, né? Tem até pesquisas, né? Por exemplo, no ICMC mesmo tem, acho que é da Graça Pimentel, da Camila, né? Rios, que elas têm coisas do tipo assim, dado um idoso, né? O idoso carrega ali um celular, você consegue detectar se houve uma queda, por exemplo, né? Ou se houve alguma coisa anormal lá do idoso que está morando sozinho, e isso já aciona lá a família, aciona o hospital, né? O médico, e aí já consegue ter esse monitoramento remoto, né? Tá. Enfim, por exemplo, aqui esse Apple Health, né? Acho que hoje em dia deve ter até melhorado isso, né? Mas dado os seus wearables, né? Que é dispositivos lá que tem uns sensores, né? O sistema pode, por exemplo, capturar suas atividades físicas, né? Que conforme você vai, ele pode reconhecer que você está correndo, quantas vezes você correu, né? Qual foi a frequência cardíaca, né? Ou quanto que você caminhou naquele dia, né? E aí, a partir dessas informações, você pode ter recomendações de atividades aqui para aquele dia, né? Hoje você ficou mais parado, então eu vou te recomendar aqui, tipo, alguns exercícios aí de aeróbico, né? Tá? Quem que fala? Pode falar, Flávio. Deixa eu ver aqui que você escreveu. Professor. Oi, pode falar. Eu fiquei bem interessada, né, nessa sub-área, que é exatamente o meu foco de trabalho, né? Uhum. E eu queria saber se a gente vai aprofundar nessa disciplina o trabalho com o sistema de recomendação com semântica, ou pelo menos se poderia indicar já para a gente artigos, né, para a gente aprofundar. Claro, claro. Assim, no conteúdo normal, não, né? Não dá tempo, né? Mas eu posso disponibilizar, sim,
Tem bastante trabalho nessa área. Depois você me lembra, pode Eu te mandar passo um e-mail, e-mail. tá? Obrigada. Tá. Bom, acho que era isso, gente. Ah, tá, tem esse outro aqui também, ó, que é bem legal, né? O Google Smart Reply. Já viram isso, né? Tipo, você recebe um e-mail, né, do celular, e aí ele te fornece recomenda algumas respostas já diretas aqui, né? Então é bem legal, né? Tipo, obrigado, vou ver depois, né? Então, isso, nossa, eu uso bastante isso, né? Bem legal. E então, assim, usa a parte da semântica, né? Porque ele lê ali, né? Faz um processamento do e-mail de entrada e já tem as respostas ali preparadas de acordo com o e-mail, né? Tá? Então é bem interessante isso também. Pode falar, Jalber. Na verdade, nós já temos. É que ficou mudo, Jalber. Na verdade, nós já temos no mercado esses equipamentos, esses produtos domésticos. As lavadoras e secadoras atuais, elas já saem com o dispositivo de IoT. Eu posso programá-las para chegar uma determinada hora em casa e estender as roupas que estão prontas na máquina. Legal. Uma máquina de fazer pão. Eu posso sair de manhã, deixar todo esse equipamento, deixar todos os ingredientes nela, eu retorno às 19 horas e o pão está batido e assado. Isso. Exatamente, né? Então, isso aí já não é algo futuro, né? Já é algo bem presente, né? São as casas inteligentes, né? Então, você pode programar lá o ar-condicionado para ele ligar quando a temperatura ficar acima de um valor, né? Sim, e só uma colocação, a semântica realmente é do IoT e da Web 4.0. Isso. Que é a internet das coisas, né, que está dentro da Web 4.0, né, que é a conexão de tudo, né? Todas as coisas, não só pessoas, né? Sim, sem dúvida. Legal. Bom, gente, eu acho que era isso, tá? Então, assim, essa aula foi mais, assim, para apresentar, né, um apanhado aí. O que eu queria que vocês... deixar uma tarefinha aí, né, para essa semana. Dá uma olhada aqui no Tidy, ó. Eu deixei um artigo, tá? Que eu queria que vocês lessem ele, né? Porque ele meio que fala ali, meio que o passado, presente e futuro da área de sistemas de recomendação. Então, assim, é um complemento para essa aula de hoje, né? Então tá aqui, ó, repositórios, acho que tá em slides, tá? Então aqui, ó, o artigo, tá? Aula 1. Então passado, presente e futuro dos sistemas de recomendação, numa perspectiva da indústria, né, das empresas, tá? Esse artigo aqui ele foi publicado no RecSys, tá? Ó, no próprio RecSys mesmo, isso foi em 2016. Apesar de ele estar um pouco desatualizado, ainda assim é bem interessante, que ele fala do Netflix, né? Ele fala de desafios da área, né? Então é bem legal. É um artigo bem curtinho, né? 4 páginas só. Então eu deixo como sugestão aí de leitura, tá? Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Um comentário? Pode falar, Marcos. Estava esperando terminar para não te atrapalhar. Se você quiser responder a do Felipe, o professor pode responder, depois eu pergunto. É importante fazermos a diferenciação de eletrodomésticos, tem o IT mesmo. Exato, né? Assim, boa colocação, né? Só com timer ali que nem tipo a máquina de pão, né? Você programa ali, né?
beleza, é um timer, né? Mas é diferente de um, por exemplo, sei lá, né, uma lâmpada que vai acender e se escurecer, né? Ou que você, por exemplo, se essa máquina de pão, você conseguisse, por exemplo, ligar ela pelo celular, aí já está caracterizado dentro de IoT, porque você está conectando, né, a máquina lá na rede, né? Tá? Então, isso é um ponto interessante, um ponto importante. Sim, me permite a colocação, Marcos. Já existe protocolos sendo desenvolvidos para essa área, tá? E a tendência é que eles funcionem dentro do Wi-Fi, mas principalmente o MQTT, que é usado na própria Fórmula 1, multi-QIWI. Legal, bacana. Um eletrodoméstico que já está disponível no mercado são as lavadoras e secadoras de roupa. Uhum. Elas já são. O dispositivo é do tamanho de uma moeda de R$1, e isso custa aí. A máquina normal custa 3.500, 3.600. A máquina com a inteligência artificial, que eu programo ela via web, ela custa 4.000. 300, R$400 de diferença. Mas ela já tem essa tecnologia. Legal, bacana. As coisas vão progredindo, né? Pode falar, Marcos. Beleza. É uma pergunta sobre os usuários. Todo ponto, né? Na maioria das vezes que eu escutei sobre sistemas de recomendação e aqui na aula hoje, eu vi como usuário não a pessoa que faz o site, mas sim as pessoas que utilizam o site. Quando vocês quiserem fazer um sistema de recomendação para o pessoal que faz o site, entendeu? Para a galera da computação, como se fosse um sistema de recomendação para a gente. Funciona da mesma forma e a gente só usa a gente como usuário, ou ele mudaria um pouco? Um exemplo disso seria, pensando lá nas reviews, se eu estou pegando uma revisão de melhora do meu aplicativo. Então eu tenho lá o aplicativo da Uber e o pessoal alguns reclamam, outros não. Você quer pegar as revisões relevantes. Então eu quero recomendar os engenheiros de software revisões relevantes. Vocês só mudam o usuário e aplicam os mesmos sistemas de recomendação, ou mudam um pouco? Você poderia falar sobre isso? Você pode definir melhor, né? Como que você vai fazer essa mineração, né, das reviews, né? Então, Não só em reviews, tá? Eu perguntei em reviews para poder dar um exemplo palpável para você entender melhor a pergunta. Sim, Mas, sim. O nosso público, o pessoal que está aqui na sala, a galera da computação, como sendo usuário do sistema de recomendação. Eu acho que uma vez que você delimita o escopo, no sentido de definir quem são seus usuários, qual é o perfil, né, da maioria deles, você consegue atingir resultados mais eficientes, né, do que se fosse algo generalizado para qualquer tipo de usuário, né. Então, por exemplo, você fez pesquisas de mestrado com a Solange, né? Então, Com o Ricardo. Com o Ricardo, E aí você trabalhou com mineração de texto, né? Exato. Então, e aí quando você sabe o que você está procurando, não é mais fácil você encontrar do que, Entendi. tipo, você não sabe o que você está procurando, né, qualquer informação é relevante, né? Mas se você sabe, por exemplo, eu estou procurando tal informação. É a mesma coisa, assim, do tipo, tem um perfil de usuários que são, por exemplo, programadores, né? Então eu posso fazer buscas que vão procurar por palavras específicas da área de computação, né? E aí você consegue, ficar mais fácil de você implementar a sua Recomendar tarefa. alguma coisa para eles. Entendi. Eu perguntei, porque eu trabalhei com um negócio meio parecido com isso, e eu queria saber se tinha algum campo específico do sistema de recomendação para ver se dava para incrementar ou melhorar, sabe? Era um programa não, era um método para detectar revisão relevante. E eu queria saber se o quão está ligado com o sistema de recomendação para melhorar, né, um pouco, porque ficou muito método, muito
muito aprendizado de máquina. E eu acredito que talvez levando um pouco para o lado de sistema de recomendação pode melhorar. Foi por esse o motivo da pergunta. Mas eu entendi o que você explicou da Isso. questão do escopo. Então, eu acho que aí você vai configurar, né, assim, a área de sistemas de recomendação, ela é bastante abrangente no sentido de usar técnicas das mais diversas outras áreas, né? Então, você pode usar coisas de PLN para processar texto, você pode usar análise de sentimentos, você pode usar aprendizado de máquina para criar os seus modelos de recomendação, você pode usar informação da parte de segurança em redes, né, de criptografia, para poder deixar mais seguro, né, os dados, né. Você pode usar tem até pesquisas que visam, que lidam, por exemplo, com a parte mais psicológica do usuário também, né. Então, tipo, HCI, né, interação humano-computador. Então, só de você apresentar de uma maneira diferente as recomendações, isso já pode acarretar diferentes percepções no usuário. Psicologia, por exemplo, lidar com traços de personalidade de cada usuário, né, também tem pesquisas nessa área. Então, sim, é uma área assim que, tipo, até eu fico perdido às vezes, né? Porque eu falo assim, eu trabalho com um sistema de recomendação, mas eu já trabalhei com tanta coisa, né? Tipo, eu tenho colaboração com a própria Solange, com o Ricardo, tenho colaboração com a Camila, que é de HCI, tive colaboração com o Campelo, que era da área de agrupamento aprendizado não supervisionado. Então, assim, e aí a gente acaba usando, né, essas técnicas, essas outras áreas, para esse domínio, quer dizer, domínio não, né, para essa aplicação específica que é a recomendação, né. Então, assim, a gente é bem abrangente, né, tá? Tá perfeito, entendi. E aí você pode, por exemplo, que nem você falou, né? Falar, tem essa aplicação específica que é para desenvolvedor. Beleza, né? Daí é só pensar assim, que tipo de filtragem que funciona melhor para esse cenário, né? Beleza, supondo que seja colaborativo, tá. Então, e aí, como que eu posso aperfeiçoar essa técnica básica aqui para esse cenário, né? Para esses requisitos que eu tenho aí dos meus dados, né? Então, aí você vai adaptando, né? Beleza, gente? Mais alguém? Deixa eu finalizar aqui a apresentação, então é isso, tá, gente? Então, semana que vem a gente volta, né? E é isso aí, então.